Yo, Geeks, tudo em cima? Sim, meus amigos, vamos reagir aqui ao pastor que é fã de Naruto. Brincadeiras à parte, temos aqui pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, que faz algum tempo, na verdade já faz alguns anos que eu acompanho. Quem sabe aqui no canal do Geek Brasil conhece que eu sou evangélico, né? Não tem onde se esconder, não tem pra onde. Sempre fala aqui sobre o cristianismo em meio a algumas obras que eu comento aqui no canal, e eu vi esse vídeo do Iago, e aí, o que pega? Eu fui conversar com o Tuller. Tuller é um chegado meu que, coincidentemente, foi trabalhar ali pra editar os vídeos do pastor Iago Martins, né, do Iago. E, cara, eu falei assim, bora reagir? E aí o Tuller falou, vai! Vai e reage pra ver realmente o que vai dar. Vamos aqui acompanhar esse vídeo dele. Aprendi sobre Naruto e ensinei sobre o Apocalipse. Pelo que eu vi aqui, meio que pelo começo do vídeo, eu assisti até a metade mais ou menos. E depois, não, vou parar por aqui porque eu vou reagir. Já tinha falado com o Tuller. E aí, eu falei assim, cara, por que não? Por que não reagir e também ali comentar o que eu sei sobre essa obra, né? Algumas coisas eu já esqueci, outras nem tanto, mas dá pra gente discutir e comentar muitas coisas aqui interessantes em cima desse vídeo e a forma realmente como será que o Apocalipse está ligado com a Quarta Guerra Ninja. Vamos dar o play no vídeo pra gente observar todo esse sentido. Ninja de Naruto. Pera aí, qual é essa? A Quarta Guerra Ninja de Naruto. Gente, assisti Naruto faz muito tempo, gente. Eu não tenho qual é a Quarta Guerra Ninja, não, tá? Foi o confronto entre as forças aliadas do Shinobi e a Akatsuki. Tá falando sobre a Quarta Guerra, né? No Brasil, a Quarta Guerra Ninja, resumo completo. Tem 1 hora que o resumo completo, caraca. Não. É pouco, hein? E é pouco. 1 hora sobre a Quarta Guerra Ninja, um resumo ainda é pouco, porque tem muita coisa, muita informação. Eu acho que são mais de 100 capítulos, eu acho. São mais de 100 ou 150 capítulos a Quarta Guerra Ninja em Naruto. Então, 1 hora, o cara conseguiu condensar em 1 hora, ainda é pouco. Do Shippuden, né? Eu não lembro mais. Desculpa, gente, eu sou o pior otaku da história. Foi mal. Vamos lá, vamos ver. O pior otaku da história. Nada mais é do que... E só pra contextualizar, é um vídeo dele reagindo a outra garota, né? Então, que o nome dela é Vivi Tolas. Então, é eu reagindo ao Iago que tá reagindo à garota. É o loop infinito de reacts aqui. Quarta Guerra Ninja de Naruto, e hoje eu vou te explicar por quê. Eu tô há 1 ano lendo a Bíblia. A Quarta Guerra Ninja e o Apocalipse. Alguma coisa do tipo, eu literalmente fui ler porque eu tava curiosa. Eu terminei depois de 1 ano. Isso aqui é interessante, hein? A menina não é religiosa e ela tá lendo a Bíblia inteira pela primeira vez. Guerra Ninja, mas com o Naruto num geral. Primeiro, adoro não religiosos lendo a Bíblia. Acho muito isso é legal. Eu acho que isso é legal. Tá fazendo a leitura comentada da Bíblia é a Feltrin, né? A Tatiana Feltrin. Eu tô doido pra ver ela chegar no Novo Testamento. Tava conversando com a senhora LP ontem e eu tava realmente muito empolgado se tivesse uma animação, um anime da Bíblia. Que adaptasse desde Gênesis e até Apocalipse. Seria realmente, assim, algo dos aralhos. Faz um resumão Antigo Testamento, que seria legal. Mas tô doido pra ver o comentário dela. Um anime, tipo, da Bíblia, seria tipo One Piece, cara. Daria pra criar muita coisa. Seria, eu acho que mais de 1000 episódios, fácil. Se for adaptar todas as histórias, adaptar todos os contextos, a forma realmente explicativa, daria uma animação ali, ou igual a One Piece, ou pelo menos igual a Naruto em quantidade de episódios, porque, olha, daria muita coisa pra contextualizar ali. Sobre Mateus. Acho legal, gosto de ver isso, acho que é enriquecedor. Também acho legal. Como teólogo, ver como pessoas de outras perspectivas de vida interpretam o livro da minha vida, né? Vamos lá. Em Apocalipse, a Terra ela tá sendo julgada, certo? Tá todo mundo basicamente em choque, esperando pelo juízo final. Se você já ouviu falar de Apocalipse, né? Do Apocalipse, aparece o quê? Aparece um dragão, que nada mais é do que o Satanás. O Satanás quer comer o menino Jesus que acabou de nascer, que é... Peraí que ela juntou muita coisa aqui. Juntou muita coisa. Só. Não está só todo mundo em choque. Compactou muita coisa ali. Vivendo. Existe uma passagem de tempo ao longo do livro do Apocalipse. E aí existe muito rápido ali. Diferente do livro do Apocalipse, alguns vão ler de forma cíclica, como se fosse a mesma história sendo contada de perspectiva diferente, mais celeste, exatamente. Mais terrena. Existe quem lê o Apocalipse como eu, assim que eu leio, como uma história com começo, meio e fim. Esse dragão que aparece não é um dragão literal. João vê um dragão. Tem vários tipos de... O Iago é teólogo, né? Eu tô querendo ensinar o Papa a ensinar a rezar a missa, né? O padre a rezar a missa. Mas o fato é que existem várias interpretações, né? Sobre o Apocalipse. Tem um Apocalipse que
você pode enxergar como metáforas do que estão sendo ditos, porque muitos acreditam que João estava realmente criando uma linguagem para meio que fugir ali dos romanos, né? Outros, como eu, acreditam, assim como o Iago, de que aquilo é uma mensagem literal, né? Uma parte realmente literal do que está sendo descrito e aquilo que João conseguia interpretar, né? Aquilo que João conseguia realmente entender sobre as revelações que estavam aparecendo para ele aqui naquele momento, naquele livro. Porque ele tá na descrição daquele também livro, né? Por meio de símbolos, o dragão é o diabo que Dragão é dá o diabo. poder a duas figuras visíveis que aparecem no Apocalipse como duas Que bestas. é o anticristo E o falso profeta, né? O diabo, o anticristo e o falso profeta, eles três são uma trindade satânica que tentam sim destruir o mundo. Nisso a gente tá em Apocalipse Exatamente. 13. Em Apocalipse 12, não é? A gente tem a história da mulher e do dragão, que é uma Isso. referência à pessoa de Jesus, mas à perseguição aos judeus. Querem matar Também. Jesus, não é? As forças demoníacas querem destruir Cristo, mas Cristo é assunto aos céus. Então, os judeus são perseguidos, porque haverá uma perseguição contra a comunidade seria a judaica perseguição no fim final dos ali tempos. Só pra dar aqui um pouco de sobre os judeus no final dos tempos. Literalmente, não tô nem brincando. É literalmente a Kaguya saindo do casulo e querendo comer o Naruto bebê. Aí, tipo... Pera. É que rolou a propaganda aqui. Vou ver se não vai rolar a propaganda de novo. Mas a Kaguya saindo do casulo e querendo comer o Naruto bebê. Vivi, da onde você tirou isso? Não tem essa parte. Eu acho que comer o Naruto bebê... Não sei se você quis dizer a Kurama, ou Kurama, né? Porque quando a Kutina, ela tá grávida, o único ponto em que o selo... Porque, vamos explicar aqui o contexto geral. A Kutina, ela tava grávida do Naruto e ela era o Jinchuriki antes do Naruto. Ela que tinha ali. E a Kutina era o quê? Era a mãe do Naruto juntamente ali com o quarto Hokage. O único momento em que o selo enfraquecia, o selo que meio que tipo assim fazia com que a Kyuubi ficasse presa dentro dela, era no momento da gestação. Então foi nesse momento que o Tobi se aproveitou para enfraquecer ali o selo e libertar a Kurama, libertar ali a Biju de 9 caudas, né? A besta de 9 caudas. Se foi nesse momento que você quis dizer ali sobre libertar ali a Kurama e fazer a Kurama devorar ali o Naruto juntamente com os demais, aí eu entendo. Agora, se foi ali a Kaguya devorar o bebê Naruto... Não, eu não tô rindo de deboche não, gente. Eu tô rindo que, tipo, não faz sentido. Eu acho que essa correlação aqui não faz sentido, pelo menos aqui nessa perspectiva aqui do que é colocado na história. Mas eu acho que, realmente, pra mim, faz mais sentido fazer a comparação com a Kurama querendo devorar ali o Naruto. Vai falar um pouco sobre isso no vídeo, porque o Naruto, ele é o escolhido, né? É o The Chosen One. Então, tem essa correlação de uma forma muito importante aqui pra trama, pra fazer realmente essa referência. Saindo do casulo e querendo comer o Naruto bebê. Aí depois que aparece esse dragão Kaguya saindo do casulo. Aparece o quê? Aparece duas bestas. Eu achava que na verdade era uma besta só, sendo que não. Na verdade são duas bestas. Duas o que bestas, também isso. é muito... Que é a besta Uma que que sai vem do mar e a besta que sai da terra. A besta que e sai outro do que mar sai da terra, é o exatamente. anticristo, a besta que sai da terra é o falso profeta. Falso Essa é uma liderança profeta, política exatamente. e uma liderança religiosa. Parecido com a história da Quarta Guerra Ninja de Naruto. Porque você acha que o vilão é o Madara, né? Na Quarta Guerra Ninja. Você acha que ele é o vilão final. E não, o vilão final não é o Madara, e sim a Kaguya. Aqui a Vivi perdeu uma excelente oportunidade de fazer outro paralelo, que é o seguinte: se Satanás é ali o dragão, né, que seria ali a Kurama por detrás, né, e fazer essa referência, é claro que é só paralelos, tá, gente? Não tem, eu não, a gente vai explicar um pouquinho como isso é só um paralelo do Ocidente, né, como fala, é a sua perspectiva como leitor tentando interpretar a situação relacionada à Bíblia. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que você tem Satanás como a Kyuubi, e aí você tem Madara como a besta que vem do mar, né, que é ali como é que é? Tipo, pode voltar um pouquinho? Não é o Madara, né? Na Quarta Guerra Ninja. Você acha que ele é o Tem a vilão besta que final. vem do E mar, não, a besta que vem do... não é o Madara, É o falso sim a profeta... Kaguya. E igualzinho na Bíblia, Guerra Ninja. Volta aqui um pouquinho. Política e uma liderança religiosa. Parecido com a história da Quarta Guerra.
besta que sai do mar é o anticristo, a besta que sai da... Isso, a besta que sai do mar é o anticristo, que seria ali aquele que faz ali todo o segmento, que seria o Madara, e também a besta que vem da terra, que é o falso profeta, que é o quê? É o Obito, carrega essa figura, essa mitologia, que é o cara que traz o caos para realmente criar, né, fomentar de que o anticristo é o salvador, né? Então o Obito, ele é o cara que trouxe ele pavimentou, ele abriu o caminho, né, ali para o Madara criar o seu plano e fomentar ali. Então é um paralelo de uma perspectiva cristã, mas a gente vai falar um pouquinho mais no final sobre o problema disso, né, de fazer essa referência na o falso trama. Profeta vai ser uma liderança política e uma liderança Falso religiosa. profeta Parecido com a e o história da Quarta anticristo. Guerra Ninja de Naruto. Por que você acha que o vilão é o Madara, né? Na Quarta Guerra Ninja. Você acha que ele é o vilão final. E não, o vilão final não é o Madara, e sim a Kaguya. E igualzinho na Ou vida, você são pode duas- fazer até referência de que Satanás seja a Kaguya mesmo, né? Porque é ela que tá por detrás de tudo, né? Porque era a Kaguya manipulando o Madara e o Madara manipulando o Obito, né? Então você tem aqui esses segmentos de três personagens. É aquele meme, né? Do cara com uma pistola na cabeça do um e o outro na pistola do outro, e tem um cara com sniper lá atrás. Então é a Kaguya manipulando o Madara manipulando o Obito e o Obito manipulando toda a Akatsuki. duas bestas. No Apocalipse, quando aparece a primeira besta, A diferença é que o Madara e o Kaguya, eu não sei qual é a diferença, porque eu não... Nossa, que otaku mequetrefe eu virei, rapaz. Não lembro das coisas de Naruto. Mas assim, é bom lembrar, tá? Que as duas bestas, eu não lembro do Madara e do Kaguya, não. Vocês me lembrem aí nos comentários. Mas as duas bestas, uma é uma liderança política e outra é uma liderança Outra é uma liderança religiosa, tá? exatamente. Essas duas bestas. Não sei se o Madara e o Kaguya entram nesse contexto aí. besta, ela tem o quê? Ela tem Dá 7 pra chifres meio e 10 que cabeças. balancear E na aí. Quarta Guerra Ninja, a gente tem o quê? A gente tem o Madara, que ele literalmente tem a besta das 10 caudas nele. Só que daí o povo da Bíblia vê essa... Mas aí tem alguma influência religiosa geral ali na cultura japonesa também. Por mais que o Japão não seja um país cristão, existe muitas vezes a gente vai falar disso mitologias agora. antigas entrando Foi até aí que eu nos assisti. cenários culturais. Eu não sei o quanto houve influência de teologia bíblica, de cultura hebraica, de apocalipse, seja judaico ou cristão, na construção de Naruto. Porém, a ideia de uma besta com 10 caudas, né, com várias caudas, tem uma simbologia, que é uma simbologia muito parecida com o que se estabelece aqui no Apocalipse, tá? Esses 7 chifres são 7 reinos. Aí você tem que Exato. ler o profeta Daniel, no capítulo 2, Tem no todo capítulo segmento 7, ali que do fala que- sobre a ascensão sobre e a os reinos- queda de alguns impérios futuros e a vinda Reinos do Messias. humanos, Em desde o Apocalipse passado até o 17, futuro, essa até a imagem vai chegada ser do meio que lembrada Messias, como a né? imagem A de segunda 7 vinda do reis, o que Messias. evoca nessas profecias de Daniel, né? Você tem 7 reinos. Você tem o reino egípcio, que tentou destruir o povo de Israel. Você tem, então, o reino assírio, que veio logo depois, que destruiu as 10 tribos do norte. Você tem um terceiro reino, que é a Babilônia, que destruiu Jerusalém e Judá. Daniel O faz quarto essa reino descrição foi o reino certa, né? persa, quase exterminou os judeus lá na época de Esther. Você tem o Império Seleucida, debaixo de Antíoco Epifânio, que profanou o templo e perseguiu o povo de Deus. Ele é muito referenciado em Daniel. O sexto reino seria o Império Romano e o sétimo reino seria esse reino do Anticristo. Fica aí a informação pra quem tem dúvida sobre as simbologias apocalípticas. Ó, o Iago falou sobre a besta e o contexto mitológico japonês, né? Então, pra gente ter aqui o contexto mitológico japonês, a gente vai pesquisar sobre Kurama. Vamos tentar entender que, tipo assim, às vezes é interessante colocar a nossa perspectiva ocidental em uma obra oriental, mas nem sempre, ou quase nunca, um autor japonês vai colocar uma perspectiva ocidental em sua obra. Nós enxergamos assim, por quê? Porque é o nosso cotidiano, a nossa realidade, a nossa perspectiva. Um autor japonês, oriental, ele tem uma outra perspectiva. Então, dificilmente ele vai pensar ali sobre um contexto relacionado ali a uma besta que tá no Apocalipse. E olha só que interessante. Em Apocalipse nós temos a forma, né? Não sei como é colocado ali no grego, né? Provavelmente o Iago vai poder explicar melhor do que eu, mas porque é traduzido como besta, né? Mas no inglês nós temos como o monster, né? O Monster Fox aqui. E é interessante esse título porque Monster Fox, ele é colocado também como uns epitetos, né? Um dos apelidos do Kurama, né? Que é a Kyuubi, né? A Biju
de 9 caudas. Então eu vou no Logos. O Iago que sempre vai ali no Logos para ver o significado das palavras em grego, né? Ali ver as palavras em grego. Aqui a gente também tem um japonês. Eu pego essa palavra ali do japonês, que é Monster Fox, né? Que tem a definição. E aí, ó, nós temos duas palavras aqui relacionadas aos kanjis e também ao hiragana que tá aqui. Nós então temos o contexto de que transformar-se, assumir outra forma e disfarçar-se. Só que essa mesma nomenclatura é colocado também como goblin, aparição, monstros, fantasma, espectro. Então, tipo assim, o que é colocado, ó, se a gente pega essa nomenclatura e joga aqui no Google, vocês vão observar que vai aparecer para nós o que? Okabe, né, que seria ali a definição também sobre bakemono, ou raramente o bakemono, que são uma classe de yokai no folclore japonês. Essas palavras são muitas vezes traduzidas como monstros ou fantasmas e se referem a seres sobrenaturais que têm assumido uma transformação temporária, sendo esses distintos dos espíritos dos mortos. Então, basicamente, a Kurama é uma referência ali a um yokai, né? A forma ali de um yokai japonês, que são espíritos relacionados ali à forma e também à mitologia japonesa. É interessante a gente fazer realmente o paralelo com a nossa perspectiva sobre a obra de Naruto e tudo mais, mas raramente o autor oriental vai pensar nesse sentido no ocidente, né? Raramente o autor oriental vai pensar nesse sentido no ocidente, mas vale aqui essa perspectiva interessante, porque nós temos uma experiência de vida, eles possuem outra experiência de vida. É claro que os cristãos também têm essa referência sobre a Bíblia por si, mas o fato é que um autor japonês, quando coloca essas referências, ele tá puxando de outra parada, de outra situação. Então é importante pegar também o contexto original, as palavras, os kanjis, os hiraganas, os katakanas e o que isso é definido ali no idioma japonês. E só um parênteses aqui, porque quando eu tava reagindo, eu acabei esquecendo de comentar. Mas, cara, eu tenho que falar da Kaguya. A Kaguya é um dos maiores contos japoneses sobre uma garota, sobre uma alienígena que veio da lua. É quase como se fosse ali um conto que se tornou algo tão marcante, tão popular no Japão, que acabou se tornando ali parte da mitologia, né? Era um conto, era uma história e acabou se tornando parte de uma mitologia. E a Kaguya é exatamente essa visão em Naruto, né? Tem essa ligação de um ser que vem do espaço, acaba dando uma tecnologia diferente para os seres humanos. E aqui nós temos a definição mesmo ali sobre a Kaguya, a história ali relacionada a essa princesa que vem e traz e gera todo um grande reboliço no Japão. Olha, Iago, se você for ver esse vídeo, se você for assistir esse vídeo, eu recomendo e muito você assistir essa animação, que é o Conto da Princesa Kaguya, de Isao Takahata. Takahata, não é Takahata. Mas, cara, é uma animação inacreditável e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai curtir, porque conta toda uma história, né, japonesa, feudal, né, o contexto do Japão mesmo, e ao mesmo tempo cria ali uma história muito bacana para ter um aprofundamento. Eu sei que você curte animação, então vale até mesmo a pena, eu acredito, o mundo cópia em cima dessa animação, porque é muito legal a forma que ela é abordada e sendo colocado no contexto histórico japonês, mas ao mesmo tempo trazendo mensagens importantes aqui sobre o nosso dia a dia. Besta e fica, meu Deus, uau, nossa, que bonito. Aí a besta começa a enganar tudo. Não, eu acho que ninguém lê e diz que é bonito não, tá? Acho que a maioria sabe. Realmente ninguém acha que é bonito. Reinos malignos que vão perseguir o povo de Deus. Todo mundo. E o povo começa a negar Deus e negar Jesus, enfim. E nesse meio tempo, aparece... Ah, sim, entendi o que ela quer dizer, né? O pessoal é iludido pela besta, é levado. O pessoal que é descrito ali no livro do Apocalipse, eles são enganados pela besta, é verdade. Eles são realmente enganados pela besta e então começam a abandonar Deus. Porque essa besta, o anticristo, ele vem pra ser alguém que parece Cristo, então eles acham que vão estar adorando realmente um Deus, mas na verdade é um demônio, isso é levado pelo falso Deus, profeta, né? E vai que tipo conduzir conduziu o anticristo. É como se fosse a parada
parada João Batista é aquele que abriu o caminho para o Salvador, né? Fazer ali, a voz que clama no deserto, e é ele que conduz ali sobre o Messias, é ele quem fala que Jesus é o Filho de Deus. O falso profeta vai fazer a mesma coisa, ele vai ali levar multidões a acreditar que o anticristo é o Salvador, é o Messias, né? É ali alguém que é o esperado. Então dá para realmente levar nessa índole, né, de que temos ali o falso profeta, que seria o óbito, o Madara, que seria ali o anticristo, e todos manipulados pela Kaguya, que seria essa perspectiva sobre o Satanás. Pô, aparece o quê? Aparece a segunda besta, que tem corpo de cordeiro, mas na verdade fala que nem um dragão. Finge ser uma pessoa que ela não é. Que é literalmente a mesma coisa que o Kabuto fazendo a faz. referência ao Kabuto. Ele finge que ele é o Orochimaru, sendo que na verdade ele é o Kabuto. E a besta do Apocalipse, ela coloca a marca da besta nas pessoas, né? Que é o número As referências não param, né? E quem não tem a marca da besta não pode fazer parte desse sistema aí do diabo, sistema do mal. E eu venho aqui dizer pra vocês que tá mais ligado à parte da é literalmente forma pensativa, maneira de pensar, né? Não, meu irmão, olha, minha cabeça de naruteiro foi embora. Genjutsu infinito. É que o Madara quer colocar todo mundo pra dormir e ter os seus melhores sonhos, né? Viver numa ilusão eterna. Zoro é capaz de usar os poderes de Sharingan a fim de prender o oponente no sonho ilusório para aproveitar-se do seu poder enquanto conecta a árvore divina para torná-los escravos. E rapaz, é isso mesmo, hein? Naruto, é que a árvore divina, ela se alimenta, né? A árvore divina ela vai se alimentar do chakra das pessoas, enquanto as pessoas terão ali os sonhos, né? Vão viver as vidas que elas sempre quiseram. Parece uma parada muito maravilhosa, né? Quando você para pra pensar, né? Tipo, nossa, eu vou ter o meu sonho, o meu grande sonho sendo realizado, mas na verdade você só tá vivendo numa grande ilusão. É quase como se fosse uma Matrix, né? Quase como se fosse realmente ali uma Matrix sendo gerado por chakra. Por chakra e uma árvore gigantesca ali que dá pra ver de quase todo mundo. A marca da besta da Bíblia é sobre obedecer ao sistema do mal, certo? E o Genjutsu infinito do Madara é controle mental de todo mundo, ou seja, é basicamente a mesma coisa. Mas aí Sim, é um tipo de controle mental, né? A besta vai criar um tipo de controle, mas não é assim de mas na perspectiva é diferente, né? Capacidade de raciocínio ou de razão, mas a pessoa ela vai obedecer um sistema de controle moral, né? As pessoas vão aceitar a adoração ao falso Deus. Tem que seguir essa moralidade, né? Se não seguir essa moralidade, você... Eu explico a autoria do Apocalipse, a data do Apocalipse. Meio que vai ser excluído ali da sociedade, vai ser perseguido. Tem toda essa parada também ali sobre esse segmento. No Apocalipse, pra ele combater com a besta, quem que aparece? Aparece Jesus num cavalo branco e ele vence a guerra contra o Satanás. E aí, na Quarta Guerra Ninja, Jesus humilha Satanás. Sempre toca na minha cabeça. Desculpa aí. Quem que a gente tem? Dá pra perceber que o Iago tem... Ele não vem com um cavalo branco, mas ele vem com... Tem uma distração forte, né? 2 Sharingans, né? 2 Mangekyo Sharingans. Cavalo... Que é basicamente... A referência dela foi que Jesus vem com um cavalo branco e o Kakashi vem junto com o Naruto, com o cabelo branco. Cavalo. É isso aí. A mesma coisa do cavalo branco. Não, peraí, não. Aí foi demais. Eu acho que isso aqui foi uma piada. Eu acho que foi uma piada da parte dela, mas foi muito bom. Os paralelos foram longe demais. Não, mas a história do Naruto, ela tem muitas similaridades com Jesus. Eu acho que foi uma piada dela aqui e faz sentido ela olhar pra sua cara meio séria, né? Acho que foi uma piada, vou levar com a piada. Naruto, ele também é órfão não. Eu acho... Ele não era órfão, mas... Eu acho que essa parada do Naruto ser o The Chosen, eu acho que é o ponto mais próximo que nós vamos ter do cristianismo em relação ali à parada do Naruto por si. Mas se você for analisar bem o contexto relacionado ali ao Naruto, você vai ver que o universo de Naruto é uma disputa japonesa entre budismo e shintoísmo. Se você analisar friamente, é exatamente isso. De um lado você tem o clã Senju, né, que é o Hashirama, que é o segmento do avançar do budismo no Japão. Enquanto o clã Uchiha é o quê? É o shintoísmo. Né? Ou seja, os poderes ali do clã Uchiha são até mesmo ali focados em deuses da mitologia japonesa. Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, até agora o poder da Sarada também é um nome ligado diretamente do Mangekyo Sharingan da Sarada, né? Até uma habilidade, um epiteto ali para Amaterasu. Então, você tem toda essa disputa, né? E o Kishimoto conseguiu transformar isso em uma guerra. E foi literalmente uma guerra, né? O budismo, quando chega no Japão, avançando ali, passando a filosofia japonesa,
tirou muita coisa de poder em relação ao shintoísmo. Então isso é aplicado diretamente de uma fórmula, de um paralelo muito interessante na trama. E Naruto bebe muito do budismo e também do shintoísmo, mas eu acho que o The Chosen One é realmente uma referência ali a Jesus, né? Tem ali uma conexão direta ali a Jesus mesmo. Tudo bem que eu sei que em muitos contos hindus, em muitos contos budistas também existem ali referências de pessoas que nasceram ali. Jesus nasceu do Espírito Santo, né? Foi gerado ali através do ventre de Maria, através do Espírito Santo, mas também existem outros contextos ali de contos hindus ou até mesmo contos budistas que contam histórias que fazem ali paralelos semelhantes, né? De uma mulher que acabou ficando grávida ali de uma outra divindade, né, de algo sobrenatural. Então não é assim inédito, né, o conto sobre o cristianismo, mas o fato é que você, como cristão, acredita que Jesus ter nascido ali de uma virgem é algo real, é algo verdade. No Naruto ele também não tinha pai, tirando José, que nada mais é quem? É a figura paterna de Jesus, tal qual o Jiraiya é a figura paterna. Aí começa não, Jesus não a fazer era ali órfão em nenhum sentido. Tinha o pai, os paralelos forçados. Nasceu, e tinha o pai celestial. Agora, eu acho importante considerar o seguinte, tá? Se a gente lembrar do Campbell, eu tenho aqui o livro do Campbell, cadê o Herói de Mil Faces? Tá ali, tá? Acho que tá aqui. Eu acho que o livro se chama O Herói de Mil Faces, o livro do Campbell, o original, mas o mito e transformação, e a transformação através do mito, o Campbell foi o cara que criou o famoso mito do herói, né? Jornada do Herói, onde explica como várias culturas usam um tipo de imaginário religioso para estabelecer as grandes histórias mitológicas. Jesus, ele é o mito do herói porque as avessas, né? Ele não tem recusa ao chamado, tem várias coisas que Jesus não segue, mas há uma grande tradição que Jesus é bem diferente ali esses heróis. Se você olhar, na questão construtiva sobre vários isso, outros mitos religiosos e há Sim. vários outros formas de enxergar o mundo que são basilares de algumas culturas. Por isso que olhar pra anime, quadrinho, filmes, mangás, revistas, explica algo, né? E ajuda a compreender melhor parte da formação da nossa cultura. Você coloca ali uma base integrados, né? Estão por dentro disso. De parábolas, são os né? mitos modernos, né? São os mitos fundadores hoje em dia. Tem um vídeo aqui no canal chamado Quem se importa com filminho de herói? Onde a gente explica Esse vídeo é muito bom. A importância disso, de se importar com o filminho de herói. Também era negado pelas pessoas, as pessoas elas não aceitavam o Naruto tal qual Jesus. Ele se sacrifica 1 milhão de vezes, ele carrega o chakra de todo mundo. Vocês estão entendendo? Estou entendendo sim. Vitor. Estou entendendo. Aí no Armagedon, que é a luta final, né? Basicamente é a luta. E o legal é que ela fala isso muito séria, né, cara? Isso que é legal da E se eles perdem pro Satanás, acabou o mundo também. Aí Jesus vence, o Naruto. A diferença é que é uma vitória, né? Quando Satanás vem com as nações pra vencer, cai fogo do céu e acabou tudo. Né? Não tem batalha. Uma batalha. Jesus só, pau, acabou tudo. Porque, né? Não são duas forças ninjas brigando, né? Deus não existem forças iguais. Incapaz, completamente incapaz de vencer o próprio Deus. Naruto vence, aí a paz reina no mundo real e no mundo ninja. Inclusive, uma curiosidade aí pra vocês. Eu não sabia que eles prendiam Satanás. Jesus, ele joga Satanás num mar de fogo. Que também tem em Naruto o mar de fogo da Kaguya, que o Naruto ele quase cai dentro do mar de fogo da Kaguya. E aí eu não sabia que Jesus ele não mata Satanás. Calma lá. É uma dimensão, né? É uma dimensão. A Kaguya, ela consegue invocar dimensões e o que deixa realmente a batalha entre ela versus a Sakura, o Kakashi, o Sasuke e o Naruto, né? Os 4 ali lutando contra a Kaguya e ela consegue invocar dimensões. Tanto tem uma dimensão que é só vulcão, tem uma dimensão que é só gelo, e aí tem uma dimensão que é desértica também, e ela envia cada um pra uma dimensão diferente e o Naruto tem que forçar. O Obito também tá nessa batalha, né? O Obito também tá nessa batalha. É importante o Obito tá nessa batalha. E aí, ela meio que envia cada um pra uma dimensão diferente e eles têm que se unir novamente pra conseguir ali voltar ao selamento da personagem, né? Porque ela é imorrível, né? A Kaguya não dá pra matar ela, pelo menos não com o poder que eles tinham ali na época. Então eles tinham que voltar e fazer o selamento da personagem. Satanás fica preso lá durante 1000 anos. Aí depois de 1000 anos ele volta, aparece, faz uma aparição e aí morre rápido. É tipo... A musiquinha do Naruto é muito legalzinho. Depois da Quarta Guerra Ninja ainda tem... Mas isso é muito importante, tá? A galera acha que o diabo reina no inferno. Que o diabo reinará e torturará as pessoas. Não. Quem acendeu o fogo do inferno foi Deus. O inferno é um lugar para o tormento. Ele mora de aluguel. Pela eternidade. Ele mora de aluguel. Fogo, né? O inferno
é o lugar temporário, mas o inferno será lançado no Lago de Fogo eternamente. Ainda tem a luta do Naruto com o Sasuke, que entendo que é a mesma coisa que botar a briga final de Jesus com Satanás no final, depois de 1000 anos, quando o Satanás já ninguém liga mais pro Satanás, que é isso, a altura do campeonato, ninguém liga pro Sasuke também. O Sasuke já deixou de ser problema desde o Naruto clássico, desde que ele era criança. Aí depois agora quer fazer a luta final do Naruto do Sasuke. Pra mim é a mesma coisa. Então, basicamente... Pra mim é a mesma coisa. A analogia tá indo um pouco longe demais. Basicamente, o João, que escreve o Apocalipse, nada mais é do que o Shikamaru. Jesus é o Naruto, obviamente. As bestas são o Madara e a Kaguya. A marca da besta é o Tsukuyomi Infinito. Final feliz é a nova geração ninja. Jesus humilha Satanás. E é isso. Tocou a música. Tocou a música aí. Obrigado por ler a... Cara, realmente são referências e paralelos muito interessantes, né? Engraçado como cada um consegue ver uma perspectiva realmente, sim, maravilhosa do universo. E, claro, né? Só tem realmente base em relação ao nosso mundo. É claro que, como eu sempre digo, quem lê mangá em japonês, quem acaba lendo mangá em japonês, vai conseguir ver essas perspectivas de uma forma muito mais interessante, abrangente. Por exemplo, como o Iago faz nos vídeos dele, quando ele acaba trazendo, às vezes, textos do grego, do hebraico, para realmente exemplificar ou até mesmo destrinchar uma palavra de uma forma melhor. Então, a mesma coisa acontece com o japonês, né? Com o idioma japonês, porque às vezes a gente tem que traduzir para besta, mas só que, tipo, besta para nós, a gente fica, caraca, a besta do Apocalipse e tal e tudo mais, a nossa cultura, a forma que nós somos criados, o nosso ambiente cultural nos leva a interpretar nesse sentido. Só que se a gente for pegar o contexto, a raiz da palavra, ela tá ligada diretamente a yokais, que são espíritos japoneses da mitologia japonesa, né? Então, é interessante ver essa visão, esse fato aqui sobre a situação colocada, mas eu ainda, Vevis, eu acho que você poderia ter colocado um paralelo melhor, hein? Você poderia ter colocado um paralelo em que a Kaguya é o próprio Satanás, o anticristo é o Madara e o falso profeta é o Obito. Olha só, o Tobi, você perdeu a grande oportunidade. Porque não faz sentido a Kaguya ser o anticristo e o Madara ser o falso profeta. Porque, tipo, quem abre o caminho, né, ali para o Madara é o Obito, né, o Tobi. Ele que fala ali sobre o personagem, sobre que aquilo que o Madara quer fazer é algo bom, é algo maravilhoso. Então dava para fazer esse paralelo, mas ficamos apenas aqui na base da brincadeira. É claro que esse paralelo é quase, como eu digo, né, em Naruto é quase inexistente, mas como nosso fator ocidental, a gente consegue enxergar isso em Naruto e em muitas outras obras também, principalmente. E eu acho até que o One Piece vai muito mais além do que Naruto, né? Porque, como eu disse, a coisa mais cristã em Naruto seria ali o The Chosen One. Agora, em One Piece já é uma parada extremamente muito amplificadora a figura ali sobre Jesus Cristo e o paralelo com o Luffy, né? Chega a ser realmente assim algo gritante. A gente já fez algumas threads lá no Twitter e no X. É isso, pessoal. Vejo que o Iago tá chegando ali querendo chegar em 1 milhão de inscritos. Se inscrevam lá no canal dele se você gosta de teologia, se você gosta de um bate-papo ali, de dar risada sobre temas cristãos ou sobre outros temas também. Ele fala também sobre outros contextos. Iago é um pouquinho polêmico, mas quem não é, né? Quem não é? Mas eu gosto muito dos conteúdos do Iago. Ele realmente é um cara que eu aprendo bastante com ele. Eu aprendo bastante. Até a minha esposa falar, esses dias ela chegou e falou assim pra mim: agora entendi o que é calvinismo. E porque a gente assiste os conteúdos ali dos 2 dedos de teologia juntos. Tamo junto. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal do Geek Brasil, de deixar o like e também de compartilhar os nossos conteúdos por aí. E deixa aí o seu comentário se você acha que o Naruto é cristão ou não. Se isso é coisa de paralelo da cabeça ali de ocidental ou se isso é de coisas e perspectivas que existem mesmo na obra.